Vender mais ou vender com estratégia? Qual o melhor caminho para atingir metas, ter resultados surpreendentes e se tornar um vendedor de alta performance? No Mercoscast de hoje vamos nos aprofundar em um assunto fundamental para manter consistência nos resultados e alcançar o sucesso nas vendas: mix de produtos. Vamos lá? Começa agora o Mercoscast, o programa e podcast quinzenal para gestores e representantes comerciais de sucesso. Uma iniciativa Mercos, o sistema de vendas e e-commerce B2B mais prático e completo do mercado. Mercoscast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Mercoscast. Eu sou Matheus Fausto, Inside Sales aqui da Mercos, e confesso que hoje eu até vim de óculos porque hoje o tema está imperdível, não quero perder nenhum detalhe. Eu já convido aqui o Afonso, o Caetano aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. E o que vocês acham do tema de hoje? Bora falar aí sobre venda e estratégia? Com certeza. Tema super importante, principalmente para o direcionamento que a gente vai dar. Eu acho que é um tema super legal e fundamental. Vamos lá. Vamos aprender. Bora, então, queria já ouvir de vocês um pouquinho sobre essa importância do mix de produtos, né? O que vocês acham que falta para o vendedor hoje? Realmente abraçar a estratégia? É a indústria que não dá suporte ou o representante que acaba ficando confortável com o que tem na mão? Olha, deixa eu começar aqui, porque esse assunto, eu trabalho muito nesse assunto, não só para representante, mas também para a indústria, né? E eu sempre gosto de trabalhar motivos de não vender mix. E o primeiro motivo de não vender mix é o pouco conhecimento que o representante comercial ou a equipe comercial tem do mix de produto que você vende. As empresas não capacitam o suficiente a equipe comercial para venda de mix. Então chega no representante comercial ou no vendedor, lança produto, coloca lá no portfólio de produtos, mas não capacita a galera para vender mix. E porque hoje em dia ela é uma capacitação muito fácil de fazer, né? Hoje você traz um produto novo para sua empresa, um produto tipo isso aqui, assim, um negócio de segurar o celular. Pô, é muito fácil você gravar um vídeo, mandar pro representante, mandar pro vendedor um vídeo explicando o produto. E esse vídeo pode ser usado pelo próprio vendedor e pelo representante para comunicar com o cliente. Então, assim, a empresa precisa desenvolver maneiras de apresentar e lançar produtos para a própria equipe comercial. Aí você tem duas barreiras. Uma, a empresa não faz isso. Ou três barreiras. Segunda, o vendedor e o representante não estudam de verdade, que também é uma outra barreira. E terceiro, ninguém cobra conhecimento. E na minha visão tem que cobrar conhecimento. Porque eu vejo que às vezes a gente capacita, às vezes, e a gente não pergunta para o representante, não faz um teste para ver se o cara aprendeu. Se você faz um teste para ver se o cara aprendeu, você pode melhorar o que você está ensinando para ele. Se você não faz o teste se o cara aprendeu, você não sabe nem se o cara viu, nem se o cara aprendeu, nem se o cara entendeu. E aí você não consegue aprimorar o processo. Então, assim, primeiro ponto é a equipe não sabe, não conhece a fundo o produto que a empresa está vendendo, certo? O segundo ponto é o cliente não sabe o produto que a empresa tem no portfólio. E aí aqui a gente entra num dilema super grande, porque às vezes o representante fala uma vez para o cliente, o vendedor fala uma vez para o cliente, mas falar uma vez não é suficiente, cara. Porque o cliente recebe 50 vendedores falando 50 vezes uma vez a coisa. Não guarda. Então hoje o processo de você transferir essa informação para o cliente é um processo que depende da indústria mostrar para o cliente que tem o produto, do representante comunicar o produto por todos os canais possíveis. Então assim, eu tenho rede social, eu tenho grupo de WhatsApp, eu tenho a visita, eu tenho Inside Sales. Tudo é uma possibilidade de você mostrar para o cliente que você tem aquele produto. Antigamente falava que para o cliente lembrar de uma coisa demorava 8 vezes. Você precisava fazer uma propaganda 8 vezes para o cliente guardar a mensagem. Produto não é muito diferente, cara. Você tem que falar para ele várias vezes para o cliente guardar a mensagem. E aí você falando várias vezes, ele começa a retomar isso. Minha visão, eu sei que o Afonso não gosta quando a indústria se mete na área dele, mas assim, a indústria precisa ajudar o representante a comunicar o cliente lá na ponta, de alguma maneira, mandando material de apoio, mandando suporte via representante ou direto para o cliente. Mas assim, todo mundo precisa comunicar o cliente com mix de produto. E o que eu vejo é que trabalha muito mal. E tem o terceiro ponto, mas o terceiro ponto eu falo depois,
Vou deixar o Afonso falar um pouquinho aqui, porque esses são os dois, para mim, pontos muito importantes. Primeiro, a equipe estar preparada para vender de uma maneira séria, consistente, consciente. E a segunda é o representante, o vendedor e a empresa e a indústria comunicar com o cliente um mix de produto o tempo todo. Porque a gente acha que o cliente sabe, mas quantas vezes o Afonso já deve ter ido no cliente de compra dele há tanto tempo, o cara fala, pô, não sabia que você tinha isso. Você fala, meu Deus, cara, já te falei 20 vezes. Então é um processo de abrir de novo a pasta, mostrar de novo no tablet, é tudo isso várias vezes acontecendo. E tem o terceiro ponto, depois eu falo para vocês. Eu sinceramente, eu acho que a questão de mix de produto começa pelo desconhecimento do mix de produto, né? Que é o que o Caetano fala, né? E isso é um pouco, sim, culpa do representante. Por mais que a indústria falhe nessa parte, e elas falham, né? O representante, na maioria das vezes, não vai atrás porque nós achamos que a gente não precisa. Essa é a verdade. Vamos fazer uma meia-culpa aqui, porque a verdade, a gente é muito no automático. Lançou, abre o catálogo, agora geralmente catálogo virtual, e você acha que você já conhece o produto. Tem produtos que são similares ao que a gente já tem, né? Então é fácil de você colocar ele dentro do seu negócio e do negócio do cliente. Mas as indústrias nos últimos anos, com a facilidade de lançar produto, ela ampliou demais o mix de produto. E isso pode nos ajudar muito numa época dessa, onde as vendas estão difíceis. Eu defendo de que é muito mais fácil abrir um pedido com um produto novo do que uma reposição de um produto já em carteira. Então, o mix de produto faz toda a diferença no momento desse. No momento em que as vendas estão difíceis, no momento em que o cliente está estocado e no momento que o mercado está oferecendo demais. Existe um excesso de oferta em todos os setores. Existe um excesso de oferta de tudo. Diferentemente do que a gente sofreu na pandemia, são raríssimos os setores que estão com problema de entrega. Eu não tenho conhecimento de um setor que está desde carro, que está sobrando nos pátios da montadora, até, no meu caso, instrumentos musicais e áudio. Ou seja, se nós não tivermos uma estratégia de ampliar mix de produto e oferecer o que o cliente não tem ou não conhece, vai ser difícil a gente passar por essa turbulência, né? Então eu defendo sim que eu acho que a indústria, eu não vou dizer que foi a pandemia não, mas desde muito tempo que a gente não recebe um refresh de treinamento, de produto novo ou do que pode ser ampliado em mix para nos ajudar. Mas eu defendo de que nós representantes, devemos ir atrás disso. Nós somos muito acomodados a ponto de achar que não precisa. E acontece todos os dias, viu, Caetano? Todos os dias um representante, um lojista, que chega para você e fala, pô, Afonso, isso aqui você não me mostrou. Eu fiquei sabendo pela internet, eu fiquei sabendo pelo catálogo, eu fiquei sabendo por um cliente que veio até aqui. E isso é péssimo. E também dizer que isso não acontece, como eu disse, acontece todo dia. É porque a gente está com um mix de produto, as indústrias se prepararam. Você fala de mix desde sempre, né, Caetano? Então, as indústrias estão preparadas para ter mix. Elas não estão preparadas para oferecer mix. Essa que é a diferença. Então, é um dever de casa que nós devemos fazer. E eu acho que tem que ser em todas as pontas. A indústria, o representante na parte principal do negócio e o lojista está receptivo a isso, né? Isso tem uma dificuldade também, viu, Caetano? Tem lojista que você chega com uma novidade ou com um treinamento para ele fala, não quero isso aí, deixa isso aí, pode... Vamos tratar do que é o normal. Mas é isso, eu acho que o mix de produto vai muito de encontro a desconhecimento. E tem, né, e veja, não adianta, né? O cliente não quer ouvir, a gente cansa de falar às vezes a mesma coisa, mas a gente não pode desistir da estratégia. Então, por exemplo, o Afonso com a feira dele, cara, a feira dele é você
pegar o mix e botar na cara do seu cliente, com o fornecedor lá na cara do cliente. Então veja que não é uma coisa que você precisa fazer todo dia, mas é uma coisa que em algum momento do ano você precisa definir, e eu gosto muito disso, ou 2 meses do ano. Esses são os meses de repassar mix, de treinamento, de capacitação, de repassar o catálogo de produto, de reavaliar o mix que o cliente compra de você, de levar a sugestão nova de mix, porque às vezes você tem lá 2.000 itens no seu catálogo, o cliente não quer saber dos 2.000, o cliente quer saber desses 2.000, quantos eu não compro e deveria comprar, né? Que aí é um pouco do terceiro passo que eu daqui a pouco vou falar para vocês. Mas é isso, a gente precisa pegar uma parte do ano, às vezes uma parte de movimento mais fraco, ou um pré-movimento mais alto, e colocar na cabeça, falar que ações nós vamos fazer para o cliente entender melhor o nosso mix. Porque assim, quando você treina, você também aprende, né? Então, se o representante comercial apresenta mix para o cliente e repassa mix, ele também está reaprendendo um pouco do que ele vende, né? E a indústria que, por favor, tem que ajudar nesse processo. A indústria não pode simplesmente, como a Afonso falou, compra produto, estoca produto, ou produz e estoca produto. Precisa capacitar para vender o produto, senão a coisa não acontece. Maravilha, a primeira pergunta já rendeu, já vi que o tema tá incrível mesmo, né? Então eu queria até já emendar com a segunda pergunta e verificar com vocês. Além do risco de ele não bater a meta, quais os outros riscos que o representante ele corre por não trabalhar com esses mix de produtos? Ser mandado embora. Na realidade, a gente sempre parece que isso não existe ou que é brincadeira, mas não é não. A questão de metas, né? Eu sou representante há muito tempo, todos sabem. Isso não é e o Caetano treina e orienta há muito tempo. Essa questão de meta é uma coisa. Falar que nunca existiu também não é a verdade. Mas falar de que ela nunca esteve como está também é uma verdade. A questão de você responder por um tamanho, né? Por uma responsabilidade que você tem com a fábrica em cima do percentual que você representa para a fábrica, acho que nunca teve, ou pós-pandemia, eu posso te dizer que 2022 e 2023 nunca esteve tão afiado, vamos dizer assim. Nós estamos num momento que todos os setores estão sob pressão. Existe umas distorções dessas metas, né? Eu chamo de distorção porque existe várias indústrias de gestores que estão com os patamares que construímos na pandemia, que foram, como é que eu posso te dizer? Esses patamares de valor foram alterados de forma abrupta, né? Nós estávamos num patamar 2018, 2019, com crescimentos normais, e 2020 e 2021, por conta da pandemia, vários setores escalaram para cima ou despencaram, né? E os que escalaram para cima, o meu setor é o dele, vamos setor de carro, setor de construção, vamos dar um exemplo de 3 que eu sei que explodiram, setor de autopeça, que explodiram na pandemia. As indústrias querem crescer em cima desse patamar, e não de um patamar de média, um patamar aceitável. O mercado não cresceu e permaneceu. Eu defendo que o mercado cresceu por uma bolha, vou chamar de bolha, porque o mercado foi irrigado com dinheiro na base durante dois anos, mais de 2 anos. A base ficou irrigada, obviamente jogou para cima o dinheiro e todo mundo saiu comprando. Comprando o quê? O que não normalmente estava comprando. Foi reformar a casa, foi trocar de carro, foi arrumar o carro. Eu estou em casa, em home office, eu vou tocar um instrumento musical que eu sempre quis. Eu vou comprar um piano portátil para deixar, eu vou comprar minha segunda guitarra, vou pôr meu filho na aula de violão. Isso aconteceu. Agora, nós voltamos ao quê? A base não está irrigada de dinheiro, a base de consumidores, e não está havendo consumo. O consumo está normal.
Aí você não bate uma meta que está, como eu te disse, contaminada. Para mim, existem vários casos de contaminação. Óbvio que, como representante, eu estou me fazendo uma autodefesa. Mas eu acho que a gente precisa analisar isso. Agora, voltando para o nosso assunto. Não existe uma das maiores ferramentas que a gente tem para bater meta é mix de produto. Eu defendo que numa crise se vende marca, né? Você tem que, graças a Deus, você tem que ter, eu tenho dentro do meu portfólio marcas. Agora, dentro dessa marca, eu tenho que procurar o que o cliente está comprando e o que ele não compra. E para isso que existe um Mercos, para isso que existe os BIs, para isso que existe informação, para você ir atrás disso. Agora, quem não tem esse tipo de ferramenta, quem não vai atrás disso, respondendo a pergunta, vai ser pressionado. Essa é a verdade. Vai ser pressionado por resultado, e o não resultado contínuo é caixão. Eu não tenho dúvida. E nós aqui, o Caetano defende isso, eu também acho. Não adianta você ficar com um profissional que por 6 meses não bate uma meta. Ou por mais tempo. Por mais que ele tenha, se ele seja antigo naquela pasta. Alguma coisa ele precisa fazer, ou ele vai até a indústria e fala, me ajuda, ou a indústria entende que aquele cara é bom e ele está passando por um momento, o mercado está passando por um momento e fala, eu vou aí te ajudar. Alguma coisa tem que fazer. Agora, esperar, tanto o gestor como o representante, esperar a casa cair, eu sou totalmente contrário. Alguma coisa tem que ser feita. Na verdade, vender mix é um processo também, é um outro ponto importante. Vender mix é um processo de fidelização de clientes, né? Quanto mais mix o cliente compra, mais você tem chance de fidelizar o cliente. Quando você vende pouco mix, a chance de você fidelizar o cliente ela fica muito baixa, porque o cliente fica pendurado lá em um serviço ou um produto que você vende para ele. Quando você vende mais mix, é uma ação de retenção de clientes, né? Porque dificilmente o cliente abandona uma empresa que ele compra bastante mix, mas uma empresa que ele compra um produto só, ele tem mais chance de abandono. Né? Então a gente precisa pensar no mix como uma estratégia. Mas agora, o primeiro passo para vender mais mix é saber o quanto de mix você vende, meu irmão. Eu já falei isso 1 milhão de vezes aqui e eu vou falar de novo. Você chega nas empresas e fala assim, quanto de SKUs você vende em média por cliente, por ano que seja, ou por semestre, ou por bimestre, ou por trimestre. As pessoas não têm essa informação. Todo mundo quer vender mais mix, mas ninguém sabe o quanto de mix médio vende. E se você não sabe o quanto você vende, você não sabe como você faz para crescer. Esse, para mim, é o grande desafio. As empresas e os vendedores, representantes comerciais, não sabem quanto. Ou chegam com aquela resposta, depende do perfil de cliente, que é uma enrolação desgraçada, porque o cara não tem esse número. Então eu tenho que falar assim, cara, então vamos falar por nota fiscal. Cada nota fiscal, em média, são X SKUs, ou por cliente, em média, são Y SKUs. Porque eu odeio quando fala assim, vende 500 itens por mês. Isso não diz nada. Porque você pode vender um item para um cliente e virou um dos 500 itens por mês. Eu quero saber quantos itens, em média, cada cliente compra de você num período de tempo X. E aí você precisa ter esse número. Nota fiscal também não adianta, porque se você tiver muita recência e frequência, você vai acabar vendendo menos mix em cada venda, você vai distorcer. Então, o melhor é por cliente. Quantos SKUs você vende em média por cliente a cada 6 meses ou a cada ano? E aí você tem que ter esse número na mão, porque quando você tem esse número na mão, você consegue aprimorar o número. A maioria das empresas e a maioria dos representantes não tem esse número e não levam esse número a sério. E quando leva a sério, o resultado cresce. Porque não é assim, eu vendo em média 20 itens para o cliente. Cara, às vezes para vender 25 não é tão difícil. Você insere produtos de menor valor agregado e você vai aumentando o seu mix. E aumenta a sua segurança e aumenta a sua retenção de clientes. O problema é que a gente não sabe o quanto vende e aí você não sabe onde você quer chegar. E eu nunca, ou raramente, olha, cara, eu vivo em convenção de vendas toda semana. Raramente, numa convenção de vendas, esse número é levado a sério. Esse número aparece lá no meio de um monte de outros números. Mas eu não sei quantas convenções de vendas eu já fiz que o tema era para vender mais mix.
Então, assim, a gente precisa definir se a gente vai levar a mix a sério ou não. O representante precisa definir isso e parar com essa história, depende do perfil de cliente. Esquece o perfil de cliente, cara. Uma média. Depois que você fez a média geral, você vai para o perfil de clientes. Mas antes tem que ter a média geral. Depois você divide distribuidor, revenda, loja, papapá. Mas o primeiro é a média geral sua. Quanto é? Quanto você quer chegar no final desse ano vendendo de mix? O que você vai fazer para vender mais mix, sabe? E eu vejo que às vezes a gente peca no primeiro passo e aí a gente faz o segundo e o terceiro muito mal. E aí a gente tem um problema. Maravilha. E Afonso, para você, qual que é a maior dificuldade de se trabalhar com mix? E hoje, como que você integra essa estratégia na sua representação? Olha, a maior dificuldade de trabalhar mix é quando você, no caso, eu tenho uma distribuidora que tem 20 marcas dentro do negócio, né? Eu falo de dificuldade porque a gente é preguiçoso, né, com relação a isso. O sistema dá isso pra gente. Porque, como o Caetano disse, isso aí é como nem a regra de Pareto, né? Você vai fazendo, ela é infinita. Se você pegar, estudar, como o Caetano disse, quantos itens eu vendo para um cliente da distribuidora toda, né? Eu vendo 20 itens, em média, por pedido. Mas se você fazer esse filtro por marca, ele vira infinito. Então como é que se diz? É um trabalho que a gente precisa fazer. Estudar mix por marca, estudar por cor. Eu tenho um tipo de violão de uma certa marca que ele tem 9 cores. Isso é mix. Eu falar pro cara, você trabalha com 3 cores, amigo. O mercado trabalha com 9. E dessas 9 cores, 5 delas são curva A e B. Você precisa ter. Mas a gente geralmente não faz isso, né? A gente repõe. Esse é o nosso mal. Então, como é que a gente trabalha a estratégia? Não tem outro caminho senão estudar o sistema. Receber informação dos BIs, das fábricas, sobre o que você está girando e o não. O ruim é que nesse momento que as fábricas deveriam estar ajudando a gente a vender mix, elas estão trabalhando muito só o cliente inativo. Ela trabalha mais assim, você não está vendendo para esse cliente, ela não está muito importando o que você está vendendo, ela quer que você venda. E a gente poderia estar trabalhando mix até para esse cliente inativo, né? Eu tenho buscado isso, né? Orientado a equipe. Eu falei aqui em outro momento, mas eu tenho ido para produto, né? E não por marca, né? Eu tenho escolhido a vender produto, né? Isso vai um pouco de encontro com o mix. Então eu chego dentro de uma indústria e eu vou vender o teclado modelo tal que eu sei que o cliente está precisando, ou que esse teclado está com uma venda melhor na ponta. E aí eu chego oferecendo esse produto. Então eu tenho ido por produto e tenho solicitado a minha equipe para estudar produtos. Vou dar outro exemplo. Pegar na sua curva de clientes ativos quem trabalha com instrumentos de sopro. Você relaciona, você busca quem está inativo nisso, busca quem já comprou isso em algum momento. Você, visitando, você sabe quem trabalha com aquele produto, relaciona e vai atrás. E aí faz o approach certo para o cliente que compra aquele produto. Porque você mandar uma newsletter ou um WhatsApp de instrumento de sopro para quem só é especializado em cordas, é inócuo. É esse estudo que a gente precisa fazer. É nisso que eu tenho trabalhado, para tentar, obviamente, abrir mix, mas principalmente vender, positivar. Que aí eu faço as duas coisas. O que a fábrica está me pedindo, que é pegar um cliente inativo, e automaticamente eu estou abrindo mix. É o que eu penso em fazer. Não está fácil. Não está fácil. Não, maravilha. Eu já aproveito até para perguntar para o Caetano e qual que é o maior erro que a indústria comete quando vai definir o mix de produto. Para mim, um dos maiores erros de mix é não tirar produto de linha, sabe? Às vezes a empresa, ela fica lançando tanto produto, cara, que ela não tira produto de linha, o catálogo dela vai ficando um Frankenstein lá, completamente desregulado, né? E para mim, ela muitas vezes ela não pensa, como é que eu posso te dizer? Tem uma extensão de linha que ela vai representando uma venda cada vez menor.
e quando você pode pensar em abrir uma outra família de produtos ao invés de ir para uma extensão de linha tão profunda, sabe? Eu vejo que às vezes a indústria ela vai comprando, porque é fácil comprar, né, cara? E principalmente produtos de menor valor agregado, você vai lá e compra e põe no estoque, compra e põe no estoque, compra e põe no estoque. É muito mais difícil você pensar numa família nova de produto, numa linha nova, no desenvolver uma linha nova, é muito mais complicado. Mas é isso que vai fazer o resultado ali no médio prazo, né? Não é aquela extensãozinha de linha esticada, sabe assim, tem o produto X lá, o produto X tem produtos secundários Y, depois ele tem alfa lá atrás, e a indústria vai verticalizando isso. E aí você olha e fala, bicho, isso aqui não dá dinheiro nenhum para ninguém, nem para o apologista, nem para ninguém. Vamos pensar numa nova linha de produtos, só que uma nova linha de produto dá trabalho, uma nova família de produtos dá trabalho, é um desenvolvimento, é tudo isso. Mas é o que vai de verdade fazer resultado lá na frente. Então, só que para você lançar uma nova família de produtos, uma nova linha de produtos, você precisa começar a tirar produto de linha. Porque senão também a indústria não aguenta de tanto estoque, de tanta produção, de tanta compra, de tanto tudo. O representante também não aguenta, o cliente também não aguenta. Então, eu acho que esse olhar estratégico para produto, olha, poucas empresas têm de verdade, sabe? Os produtos vêm quase que como uma decorrência de uma demanda do mercado ou de uma oportunidade. Eu vejo poucas empresas que têm de verdade alguém que pensa produto 24 horas por dia. Desde que produto novo trazer, que linha nova colocar, que fazer no seu... É muito empírico o processo de produto no Brasil. Não estou falando das gigantes, as gigantes têm. Mas na média, esse processo é muito empírico. Ou o cara que compra é diferente do cara que pensa como é que vende lá na ponta. Não é organizado o processo de produtos no Brasil. E aí a gente tem um problema muito, muito grande, porque não é uma área que a gente desenvolve. E para mim é a área que dá resultado mais rapidamente. Para todo mundo. Afonso tem lá a carteira de clientes dele. Cara, qualquer mix legal que venha poderoso para essa carteira é ativação meio imediata. É muito mais fácil do que abrir carteira nova. O mix é o caminho mais rápido para conseguir vender mais, né? O problema é que a gente pensa pouco em mix. E aí pensa pouco no terceiro ponto que eu queria falar, que eu não falei lá no começo, que é você definir o mix que o seu cliente deveria comprar. E aí, para mim, é um trabalho da indústria com o representante comercial. Não é o cliente que tem que definir o que vai comprar. A gente tem que levar sugestão para eles. Porque assim, o que o Afonso falou, cara, eu tenho 5 fornecedores, cada um tem lá 1.000 produtos. Cara, você tem 5.000 produtos. Se o Afonso e a indústria não chegam e falam assim, olha, loja especializada em cordas, esse é o mix. Tum. Loja especializada em quê? Tum. Loja que vende tudo quanto é tipo de instrumento, não adianta sei lá pro detalhe do detalhe, é tum. É assim, a gente tem que ter um mix para ofertar para cada cluster de cliente que a gente tem, para cada segmento de cliente que a gente tem. E isso é um trabalho, para mim, a 4 mãos, representante mais indústria. Sabe, eu vejo que a indústria lança produto e ela joga o produto na mão do representante e fala, vai vendendo aí. Pô, dá para ajudar, sabe? Dá para ajudar. Volto a dizer o caso Afonso, indústria que só trabalha com violão, com cordas, cara, é esse daqui. Pelo menos esses 100 itens nossos cabem nessa empresa. Porque isso ajuda o representante a chegar e falar, cara, você pode falar, só fazer uma curva ABC. Tudo bem, é só fazer uma curva ABC. Mas às vezes tem várias regiões que conectam curvas ABC diferente e que às vezes, olha só, na região norte, esses 50 produtos fazem parte de todas as empresas que vendem esse tipo de instrumento. Na região sul, esse daqui. Pelo menos o representante ter uma orientação para criar esse cluster. Então, o terceiro passo do que eu ia falar é o seguinte, a gente tem que chegar no cliente e ter uma oferta de produtos para o cliente, certo? E para mim esse foi o maior aprendizado que eu tive, quem sabe, sobre mix nos últimos anos, saindo com representante comercial. Representante comercial que vende bem mix começa oferecendo o que o cliente não compra. E não começa oferecendo o que o cliente compra. Porque é muito fácil você chegar no cliente e fazer reposição. Para mim, reposição, eu falo isso há muito tempo, reposição tem que ser o mais automatizada possível. De preferência, você nem ir no cliente para repor. Repor deveria acontecer pelo e-commerce B2B, reposição deveria acontecer pelo Inside, reposição deveria acontecer por WhatsApp, mas não deveria acontecer na venda. A venda, para mim, começa com expansão de mix. Só que para você expandir mix, você tem que ter uma estratégia. Porque imagina só, cara, você pode ter um representante super experiente, mas você tem um representante novo.
representante novo não sabe o que vai chegar lá oferecendo. Para ele, aquilo é um labirinto para se perder. Então, quando a indústria chega e fala, olha, você vai abrir um cliente, esses 50 produtos aqui são os nossos super quentes. Então, assim, para de colocar esses 50 produtos no meio dos outros 500 produtos que você tem e separa esses 50 produtos e fala assim, olha, esse é o mix que tem que ter. Porque às vezes a gente só de chegar no cliente e falar assim, ó, cara, você compra da gente aqui, gosta do meu atendimento, gosta da indústria, confia na marca, cara, você tem dos 50 produtos, você só tem 30. Tem esses 20 produtos aqui que todo mundo tem e você não tem, cara. Às vezes só um movimento desses já gera mix, né? Mas só que alguém precisa ajudar o representante comercial, sabe? Porque não é simples fazer assim, você faz só uma curva ABC. Não, você vai ter a curva ABC sua, mas de repente você não vai ter a curva ABC de outros lugares para entender isso melhor. Então o terceiro ponto é, eu preparo e eu ofereço mix antes de começar a fazer reposição, reponho o mais automaticamente possível. E eu preciso ter um cluster definido para cada perfil de cliente. Dá trabalho? Dá, mas dá muito mais trabalho não ter. Maravilha, maravilha. Que dica imperdível, incrível também. E agora eu vou para uma pergunta que é bem polêmica. Eu trabalho no dia a dia com isso, tentando convencer ali o representante, contrata o e-commerce, ele é importante para você. E eu queria ouvir de vocês. Até vou usar com certeza o corte aí do que vocês forem falar. Vou mandar para o meu cliente, ouve isso que é bem importante. Então, olha a responsabilidade. Então aqui, como vocês acham que uma plataforma de e-commerce pode ajudar o representante na venda do mix? Fazer o que a gente não consegue fazer com a carteira toda, de mostrar o que a gente tem para vender. Se você não for omnichannel e não tiver uma plataforma hoje online que você faça o cliente acessar de uma forma prática e completa, o que acontece também é que a gente é meia boca, né? A gente põe lá e acha que está tudo certo. Não, tem que colocar banner, tem que colocar informação, tem que, se puder, colocar política comercial, que agora, há tempos, a gente no B2B da Mercos tem como editar. Então eu acho que é isso, cara. E difundir. Isso não é uma coisa que acontece automaticamente. Isso tem que ser, você tem que avisar que tem. Você tem que mostrar que tem. Olha aqui, esse aí é o que eu digo para você, que é o trabalho que não depende da indústria, depende do representante de fazer isso. Porque por mais que a indústria tenha o seu B2B, e elas estão partindo para isso, você não consegue difundir o B2B da indústria se você não tiver o seu, se você não tiver a informação emparelhada com a da indústria. Então, cria essa informação para que o cliente tenha acesso a toda a tua carteira de produto, a todas as suas marcas, a curva A, o que tem em estoque, se possível. Isso é super importante. Eu não vejo uma plataforma, um investimento tão baixo perto de viagem, perto de visita, perto de qualquer outra coisa que seja tão eficiente quanto uma plataforma que esteja aí. Eu não vejo, eu não consigo entender. As viagens estão caras, ninguém te atende mais no telefone, é fato isso. Pouquíssimos clientes que aceitam você ligar e falar de abordagem de venda. Olha, o cara não tem tempo, ele fala, manda para mim por e-mail. Nem por e-mail, é WhatsApp. Então, se você não tiver uma plataforma para colocar um link para o cara e falar, abre esse link e dá uma olhada nisso, ou na hora que você lançar o produto, manda o link do produto para ele logar e já cair no produto. Isso é fácil de fazer. O problema é que a gente não faz. É só isso. Eu acho que eu tenho 8 marcas, 8 pastas, 8 representadas. Dessas pastas, eu tenho uma delas que tem 3.000 produtos. 800 são de curva A. Como é que eu vou mostrar isso se eu não tiver uma plataforma? É zero chance. 320 clientes ativos. Isso eu estou falando porque eu tenho um mercado pequeno. Tudo bem, eu tenho uma região grande, mas se você pegar, nós falamos sempre aqui de autopeça e material de construção. As regiões são menores, os representantes têm uma região menor, mas quantas lojas de material de construção tem numa grande Curitiba? É absurdo. Então, se você não tiver uma ferramenta que atinja isso de uma forma mais prática, você não vai conseguir atingir. Então, eu não vejo outra plataforma mais
barata e mais ágil do que um B2B para que você passe para o cliente. Não? Tem um catálogo virtual para construir uma estratégia prática e eficiente de mix de produtos. Com o e-commerce B2B da Mercos, você deixa de só tirar pedidos e passa a fazer uma venda consultiva conforme as necessidades e interesses dos seus clientes. Você ainda tem dados e relatórios em tempo real para entender o comportamento de compra dos produtos e decidir qual é a melhor ação para vender com foco e alcançar resultados. Solicite uma demonstração gratuita e se transforme em um representante diferenciado. É isso. Eu acho que o B2B é o seguinte, você sabe que eu vou contar um exemplo nosso lá na Venda Mais. O que aparece de lead grande na segunda-feira é impressionante. Por quê? Porque final de semana o diretor comercial está lá procurando coisas para ajudar ele a vender mais. E aí encontra a nossa empresa de diagnóstico, treinamento e consultoria e vai lá e, ele olha e fala, preciso falar com esses caras aqui. O seu cliente, em algum momento, ele vai repassar o seu mix lá dentro do e-commerce B2B. E a hora que aquilo virar uma ferramenta para ele começa a fuçar naquilo, mexer naquilo, buscar. E você também pode orientar, vamos procurar aqui, vamos comprar junto aqui, como o Afonso bem falou. E aí o cliente começa a comprar produtos e tomar decisões que, de repente, não é a que você direcionaria o seu cliente. É a que ele quer e a que ele precisa naquele momento. Quem oferecer antes essa plataforma e quem antes mostrar para o cliente essa possibilidade, vai ter o cliente mais curioso e mexendo lá dentro. Então, para mim, é uma corrida para acelerar esse momento que o cliente vai estar disposto a olhar. Quem entrar por último, quem demorar para entrar, o cliente já vai falar, mais uma plataforma B2B. Mas hoje, plataforma B2B, de e-commerce B2B, ainda é algo que poucas empresas têm de verdade e pouquíssimas empresas levam a sério de verdade. Quem chegar antes vai pegar água mais limpa, como diria o velho ditado, e vai pegar um cliente mais curioso para mexer lá dentro e para procurar alternativas. Para mim, ela está diretamente conectada com a venda de mix. Maravilha, que aula a gente teve aqui. Então, até para a gente encerrar aqui com chave de ouro, eu queria pedir para vocês 3 dicas aí essenciais para o nosso amigo representante, para ele começar a trabalhar com esses mix de produtos, e pode ser bem didático mesmo, bem na prática, um roteirozinho ali para ele seguir. Queria que vocês compartilhassem para eles também. Bom, eu diria que começa pelo treinamento, se não solicitando ou se autofazendo, e conhecer produto é o primeiro ponto. O segundo ponto é conhecer o mix de cliente do seu cliente, que é o que o Caetano disse, ele disse essas 2 coisas. Se você não sabe o mix de cliente que o cliente trabalha, você não vai conseguir oferecer um mix diferente. E você sabe, eu acho que se você não sabe, o teu sistema sabe. Então, conheça o mix de cliente que o cliente tem e ofereça algo que ele não tem. E a terceira coisa, eu acho que é você disponibilizar isso. É o B2B, é o Omnichannel, é você estar disponível para o cliente ter acesso ao que você tem de mix. Mas se você está debaixo da mesa, você não vai ser descoberto por mix. O cara vai comprar do teu concorrente. Minha dica, volte os últimos 40 minutos e assista de novo. Tá tudo aí. Cara, tá tudo aí. Tá tudo aí com esse final excelente que o Afonso colocou. Cara, tá tudo aí. Não tem desculpa para não fazer, né? E não adianta colocar a culpa na indústria, não adianta a indústria colocar a culpa no representante. Arregaça as mangas, vai lá, como disse o Afonso, começa a estudar, começa a definir mix, começa a definir cluster, começa a definir oferta para o cliente, começa a ver quanto de mix você vende hoje. Começa, cara. Porque tá tudo aí. A gente falou muito sobre venda de mix e é o caminho mais fácil para você vender mais. Maravilha. Espero que esse episódio tenha ajudado muito você aí de casa um pouquinho mais sobre essa questão de mix de produtos, né? Então, até encorajo você a deixar aquele comentário, esse espaço, essas dicas aí, você colocou em prática, deixa aqui com certeza. Eu depois vou comentar, porque foi uma aula que eu vou assistir, como o Caetano bem colocou, voltar 40 minutos e assistir novamente, vou assistir várias vezes. E agora sim, também a gente chegou aí ao fim de mais um Mercoscast, foi incrível demais. Afonso, Caetano, muito, muito obrigado por esse conteúdo incrível. Eu aqui, como host do Mercos, acho que foi um dos episódios mais ricos, que eu aprendi muito. E eu gostaria muito de agradecer vocês aí pelo tempo de vocês também. Obrigado. Vamos rever, eu também vou rever esse programa, gostei.
Somos todos. Valeu, pessoal. Obrigado. Maravilha, pessoal. E obrigado a você que nos acompanhou até agora. E se você curtiu o episódio de hoje, não deixe de comentar, como eu já falei para vocês, deixar aquele like, se inscrever no nosso canal e nos seguir principalmente nas redes sociais, @mercosoficial. E um grande abraço e nos vemos daqui a 15 dias.